A paz do nosso Senhor Jesus. É uma ótima quarta-feira. Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de hoje é em 2 Samuel, do capítulo 21, do versículo 14, que diz assim: Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Até aqui. E eu vou dar uma explicação para a melhora do nosso entendimento da palavra. Aqui no verso 14, Davi enterra os ossos de Saul, de Jonatas, que ele tinha tomado dos moradores de Jabes de Gileade, e enterrou na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai. E voltando um pouco no contexto da história, Davi estava passando por um momento difícil no seu reinado. Estava passando por uma questão que estavam 3 anos que teve fome no reinado de Davi. Então, por 3 anos teve fome em Israel. E Davi procurou ao Senhor para entender por que Israel estava passando por essa situação. E Deus disse a Davi que porque Saul tinha ferido os gibeonitas, infligindo a lei do Senhor. E por isso que o povo de Israel estava passando por aquele momento de fome, por aqueles 3 anos de fome. E Davi procurou resolver essa situação. Procurou os gibeonitas, que não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus. E Davi pergunta o que os gibeonitas queriam para recompensar aquela ação de Saul, quando Saul ainda era rei. Os gibeonitas pediu 7 pessoas da família de Saul que ainda estavam vivos para pagar aquela conta. E Davi ofereceu as 7 pessoas da casa de Saul aos gibeonitas, e deu aos gibeonitas 7 pessoas da casa da família de Saul. E os gibeonitas mataram esses 7. E aí Davi pagou esta conta que o povo de Israel tinha com os gibeonitas. E aí mais adiante na história, vindo aqui já pro verso 14, Davi, quando os gibeonitas matam as 7 pessoas da família de Saul, Davi pega os ossos dessas pessoas que eles mataram, juntamente com os de Saul e de Jonatas, que estavam enterrados na terra dos moradores de Jabes de Gileade. E no final do verso 14 termina dizendo: Deus se aplacou para com a terra, que significa Deus acalmou-se, diminuiu a intensidade para com a terra. Então Davi, resolvendo aquela situação que Saul tinha deixado pendente com os gibeonitas, Deus aplacou-se com a terra, Deus se acalmou-se com a terra. Então o Espírito Santo fala que muitas das situações que talvez se encontramos ou que passamos e parece não ter fim, são por pendências anteriores que precisamos resolver, que precisamos colocar em ordem. Então aqui Davi passou por um período de fome de 3 anos por conta do reinado anterior, por conta de Saul ter cometido uma infração na lei do Senhor.
Então que a gente saiba que estamos passando por momentos difíceis, por momentos ruins, é que procuramos saber aonde erramos, aonde precisamos consertar para cessar esse momento ruim em nossas vidas, para que Deus se aplaque nessa situação, como Deus se aplacou para com a terra nesse tempo de Davi. Então, esta é a palavra de hoje. Eu espero que guarde no coração. Eu declaro muita paz, muito renovo e muita restauração e muita abundância. Em nome de Jesus. Tamo junto e fica com Deus.